Amém, amados? Espero que Deus me use com graça para abençoar a sua vida em nome de Jesus. E que esta palavra possa gerar fé em teu coração. Isso mesmo. A Bíblia diz, em Romanos aqui capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você converte a Jesus, se achega para o arraial dos salvos, daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, e você começa a estudar esta palavra. À medida que você vai estudando a palavra de Deus, esta palavra aqui vai gerando fé em seu coração. E é esta fé bíblica, esta fé de Deus que está aqui. Então, existe alguns tipos de fé. Como nós sabemos, a fé é dada por Deus. Ela é abstrata, ou seja, nós não podemos ver a fé, nem pegar, mas podemos senti-la dentro do nosso coração. É ou não é? Não podemos ver a fé, mas podemos ver as atitudes de pessoas que têm fé e os seus resultados nas suas vidas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é o alicerce, é a razão, é o motivo, a certeza, é também a base. Ela é a prova daquilo que não se vê com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Então você já contempla a sua vitória ali, ou seja, o resultado da sua fé. Primeiro tipo de fé, fé natural, amados, amadas. Esse tipo de fé tem o seu nível muito baixo em relação às outras. Até os ateus, as pessoas que não creem em Deus, não têm compromisso com a igreja, têm esse tipo de fé. Na verdade, todos os seres humanos têm esse tipo de fé. E eu vou dar um exemplo, irmãos. Quando uma pessoa vai pegar um ônibus para ir para o trabalho, ela crê que o ônibus vai chegar lá, claro. Eu falo numa situação de um dia natural, não um dia de tempestade ou acontecendo um problema no trânsito, claro. Entendeu? Certamente a pessoa iria ter dúvida. Você toma um avião aqui em Montes Claros para ir para Belo Horizonte. Então você tem a fé, a certeza que você vai chegar lá. Por quê? Isso já foi condicionado. É ou não é, gente? Já foi condicionado. Quando você chama seu amigo para almoçar na sua casa, aí ele diz sim. Você acredita, ou a pessoa acredita, vem almoçar na sua casa. É uma fé natural. A pessoa crê. Você empresta um dinheiro para alguém, crendo que aquela pessoa vai te devolver. Você faz uma compra. Esses dias eu cheguei no supermercado, e eu lembrei que eu não estava com um tostão no bolso, no pequeno mercadinho ali, e aqui no bairro Jardim Palmeiras. Aí, de repente, quando eu fui comprar aquele pente de ovos, eu perguntei ao rapaz, seu cartão está funcionando aí, a máquina? Não, está não, pastor. E na hora que eu fui devolver o pente de ovos para a prateleira, ele falou, não, só pode me pagar depois. Então, isso é o quê? É fé, ele crê, ele me conhece há algum tempo, e ele creu que eu poderia depois trazer os 10 reais para poder pagá-lo. Entende? Então na Bíblia nós temos aqui pelo menos 2 exemplos desta fé natural. Aqui em Provérbios capítulo 7, 19 e 20, a mulher prostituta falou para o mancebo, para o jovem, que o seu marido foi uma viagem e no tempo marcado ele voltaria. Ela acreditou na palavra do seu marido, que ele iria, mas voltaria depois. É uma passagem, poderia arrumar outra, né? Mas é interessante aqui. Ela creu, ainda que era uma pessoa, por isso que eu usei esse texto aqui, adulta, vivendo no pecado, mas é isso, todos têm essa fé. Seja a prostituta, seja o ladrão, seja
até mesmo o criminoso, o pior estuprador. Outro exemplo foi quando Judas foi ter com os príncipes dos sacerdotes, perguntando: o que vocês me darão para me entregar a Jesus? E eles disseram: 30 moedas de prata. Judas, então, acreditou naquela palavra. Então, isso é o quê? Fé natural. O Gilberto Gil canta aquela música, né? Fez aquela música: anda com fé que eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé está na cobra coral, no calor do verão. Então, anda com fé eu vou, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, existe essa fé natural. Existe. Entende? O camarada pega um trike ultraleve e ele está aprendendo a pilotar o trike ultraleve. Já viu? Tipo uma asa delta, que tem ali um trike, aquele carrinho, né? Aquele triciclo. Aí, de repente, ele fez algumas aulas e agora o seu condutor, depois de dar algumas aulas para ele, falou assim: agora você vai. O que ele faz? Ele pega e faz aquele voo, ele confiou no que ele aprendeu. A pessoa vai tirar carteira, aí, de repente, depois tirou carteira, ou mesmo aprendendo a dirigir, depois ele começa a dirigir só. Por quê? Isso é uma fé natural. Deus colocou em cada um de nós esta fé natural, entende? Esta é a fé que todos temos, toda pessoa tem. Então, o primeiro tipo de fé é a fé natural. Agora, dentro desta fé chamada natural, nós podemos falar da fé do positivismo, da confissão positiva, ou podemos dizer a fé emocional. E qual é esta fé do positivismo? É esta ideia que tem entrado até dentro da igreja e tem sido ensinada aí, principalmente o pessoal que trabalha com o poder do pensamento positivo, trabalha com palestras de autoajuda. Você consegue, você pode, você vai vencer, você é um vencedor. Dentro da igreja tem gente que de vez em quando utiliza ela, né? Olha, você vai na tua força, você vai ser vitorioso, vitoriosa. É esse positivismo. Isso Deus deu para todos nós, não é isso? E existe também essa fé, dentro dessa fé do positivismo, que muitos, por uma fragilidade emocional, por algum trauma, por algum problema na criação, vivem uma vida tão minguada. E aí existe estes e estas que estão trabalhando aí com esta fé chamada a fé do positivismo, a fé do determinismo. Em alguns aspectos não tem pecado quanto a isso, mas faz parte da realidade humana, não é? Da realidade humana. Você consegue, você pode, você é um vencedor. Claro, você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar falando: olha, você não presta, você é ruim, você não vai conseguir nunca, eu sou fraco, eu não valho nada. Isso aí é terrível, não é isso? Mas nós temos também a fé do racionalismo cristão, dentro dessa fé aqui natural. Aqui em Montes Claros, esses dias eu teve uma igreja chamada Igreja do Racionalismo Cristão, onde as pessoas trabalham só com a ideia da razão. É verdade que Deus usa o lado nosso racional, mas Deus também usa o lado nosso volitivo, as emoções. Nós somos seres integrais e a nossa fé em Deus, ela vai ser desenvolvida utilizando toda a nossa complexidade de ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Entende? Ele apenas obedeceu e pela fé, ele seguiu em frente. Então esse é o primeiro aspecto aqui. Os discípulos, o que eles fizeram? Eles disseram: sobre a tua palavra lançarei a rede. E lançou. E aí a rede ficou, as redes cheias de peixes. Cheias de peixe. Outro exemplo está em Mateus. Jesus entrou em Cafarnaum e chegou junto dele um centurião, um homem que tomava conta de 100 soldados, e disse: Senhor, o meu criado está paralítico e atormentado. Jesus disse: eu irei e darei saúde. E ele respondeu, ele falou:
Não, Senhor, diz somente uma palavra. E Jesus maravilhou-se disso e disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Nós precisamos de pedir a Deus, né? E nós precisamos de exercitar nossa fé. A fé pelo ouvir o que é a palavra. Cada fato desse me leva a acreditar que Deus continua no dia de hoje operando. Olha, só para melhor compreensão, minha irmã, meu irmão, a fé, ela se revela de várias formas. Pelo menos nesse segundo tipo de fé, ou você pode falar naquele momento ali, é um momento de Deus para a tua vida, ou crer numa palavra de um homem de Deus. O que está em foco é o tipo de fé e não o tipo de situação ocorrida. As situações, e são diversas, entende? De repente a pessoa acreditou naquela palavra daquele pregador. Há esses dias, uma irmã deu um testemunho na igreja, porque eu havia feito um apelo à frente da igreja para que as pessoas viessem, e ela estava com um problema de enfermidade, os médicos não conseguiam diagnosticar aquela intoxicação, e ela foi na frente, ela acreditou naquele momento, que aquela palavra que eu estava dando, naquele momento, era um momento de Deus para a vida dela. Ela foi curada. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, porque fica parecendo que a gente está exibindo, mas quantas pessoas Deus me usou para poder pregar e pessoas serem curadas. Tem um caso de uma menina adolescente da nossa igreja, a Maria Clara, que estava também com um problema de enfermidade, e aquele dia, quando nós fizemos um apelo à frente da igreja, ela foi e Deus a curou. Tem um caso de um irmão que está chegando para a igreja agora, vai ser batizado. Ele estava com câncer nos testículos. E naquela noite, quando nós fizemos o apelo, domingo à noite, ele entendeu que aquela palavra era específica para ele. Não é o pastor Eugênio, mas é aquela unção do Espírito Santo que estava naquele momento, e ele creu e ele foi curado. Entende? Então, esse segundo tipo de fé. O terceiro tipo de fé, o terceiro tipo é chamado dom de fé. Esse dom é para toda a igreja de Jesus. Entende? Essa fé, como um dom, está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Esse dom é uma forma extraordinária, de crer em Deus. É extraordinária. Para realizar proezas em nome de Jesus, que vai muito além da capacidade humana. E eu quero citar aqui pelo menos 2 casos na Bíblia. Primeiro, o caso de Moisés. Lá na passagem do Mar Vermelho, o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, e Moisés chamou o Senhor. Como Moisés já tinha aquela fé e aquele dom e autoridade, disse Deus: por que clamas a mim, Moisés? Diz o povo que marchem. E Moisés tocou no mar, e o mar se abriu. Você crê nisso? Eu creio. Esse é um caso. O segundo caso é o caso do profeta Elias, quando o rei Acasias adoeceu, mandou mensageiro para perguntar a Baal se sararia da doença ou não, e o Senhor mandou Elias falar para os mensageiros: porventura não há Deus em Israel? E Elias mandou dizer para o rei que da cama que subiste não descerias mais, com certeza morrerás. E ele morreu. O rei mandou o capitão de 50 atrás de Elias, e Elias estava em cima do monte. O capitão disse a Elias: homem de Deus, desce. E Elias disse: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os 50. E assim aconteceu. Entendeu? Olha o que? Olha o que aconteceu. Elias mandou dizer ao rei que da cama que subiste não descerás mais. E ele não desceu. Esse é então o terceiro tipo de fé. Você está entendendo, meu irmão? O quarto tipo de fé é a fé como salvação, ou a fé salvadora em Jesus. Quando a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Se uma pessoa crê, é porque ele tem fé. O crer aqui é crer que Deus enviou seu Filho,
crer no seu testemunho e acreditar que o seu testemunho é verdadeiro e que ele é filho de Deus e cumprir a sua vontade. E mesmo isso aqui é graça. É Deus que dá. Em Atos, o apóstolo Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O crer aqui é crer em Jesus e no seu testemunho, ou seja, naquilo que ele fala. Veja duas coisas que Jesus falou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você precisa arrepender, querido, e crer no Evangelho. Deus disse: não matarás. Não adianta você crer em Deus e matar. Deus disse: não furtarás. Não adianta você crer em Deus e furtar. Por isso que a conversão, quando você crê em Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, e isso tudo é graça. Não vem de homem, não vem decisão pessoal minha. Esta fé é Deus que dá. A Bíblia fala que nós somos justificados mediante a fé. É esta fé que nos justifica, é esta fé que nos torna justos diante de Deus, e tudo isso é pela graça. Não adianta a pessoa diz, eu converti a Jesus, a pessoa diz que agora é nova criatura, a pessoa então se prepara, batiza, mas continua vivendo uma vida no pecado, continua pecando, continua vivendo uma vida como outrora. A fé, esta fé aqui, que nos traz pela graça a salvação é pela graça mediante a fé. E esta fé aqui vai gerar em nós a mudança de vida. Aí eu volto a dizer, você ouve e está escrito aqui, não matarás. Não adianta você crer em Deus e matar. Não adianta você continuar no mesmo pecado, naquela mesma vida. Tem muitas pessoas que têm se achegado para a igreja, pessoas que têm entrado para a igreja, batizaram, fizeram a pública profissão de fé, mas continuam vivendo o pecado, se tornam religiosas, acham porque fazem parte da denominação, acham que porque tem a carteirinha de membro, mas não nasceram de novo. E esta fé, então, é uma fé, que eu diria aqui, religiosa, e não esta fé que eu estou falando aqui. Deus falou, não cobiçarás. Não adianta o homem crer em Deus e cobiçar. Então existem pessoas que estão se enganando a si própria, dizendo, eu já creio em Deus. Se você crê em Deus e não obedece, então você não tem a fé salvadora em Jesus. Você tem, que aí é a quinta fé, você tem uma fé religiosa, que eu quero colocar agora, o quinto tipo de fé, que é a fé de uma tradição religiosa. Você é um católico, você é um evangélico, você nasceu dentro de um lar evangélico, mas na verdade você ainda não teve a fé salvadora, não ainda produziu em você o milagre da salvação, da conversão, feito pelo Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia diz aqui em João, capítulo 8, não é? É o que a Bíblia diz aqui, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e que mais? Do juízo. Então não adianta você dizer que é crente, mas não mudou de vida. Aí eu quero falar, viu? Estamos falando sobre alguns tipos de fé. O primeiro tipo de fé que nós vamos falar até aqui, é que todo ser humano tem. Já foi, você tem essa fé, até o ateu tem, a pessoa que não tem compromisso nenhum tem uma fé natural. E essa fé você pode ter num carro, pode ter numa divindade, pode ter na religião sua. O segundo tipo de fé, né, é aquela fé que você crê ao ponto de realizar um milagre. Isso é muito maravilhoso, mas não significa dizer que o ser humano está salvo, não é? Vocês lembram daqueles 10 leprosos? Foram atrás de Jesus e os 10 foram curados. Foram ou não foi? Os 10. Quantos voltaram para agradecer? Quantos não? Um voltou para agradecer. E aquele era samaritano. E Jesus então o abençoou e falou assim, vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado. Nem toda pessoa que é curada é salva. E nem toda pessoa que faz milagre em nome de Deus, em nome de Jesus, significa que aquela pessoa é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Está entendendo? A gente precisa de entender isso. Muitas vezes a pessoa, pastor Eugênio, mas aquele missionário é cheio do fogo, cheio do poder, mas ele tem uma vida promíscua, uma vida envolvida em falcatruas, é aquela pessoa que é um homem totalmente corrompido no seu caráter. Então não significa que a pessoa que foi curada, que a pessoa que faz milagres em nome de Jesus,
significa que a pessoa é salva, que a pessoa é crente de verdade. Você entendeu? Então não significa que a pessoa é salva. É uma questão. Eu fico vendo quando aqueles discípulos voltaram felizes e falaram: Senhor, os demônios nos submetem, nós estamos fazendo curas. Eles vieram e relataram para Jesus. E Jesus diz: olha, não vos alegreis por isso, mas vocês devem se alegrar porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Esta é a pergunta que eu te faço. Você fala que a sua igreja, você faz curas, você fala que crê no milagre, mas eu quero perguntar para você: você tem convicção que você é salvo? Que se você morrer agora você vai para a presença de Deus? Você tem convicção que você, teu nome está arrolado nos céus? E o terceiro tipo de fé então é a fé como um dom. É um dom muito grandioso dado por Deus. São pessoas, né, que eu diria que tem eu poderia dizer esse privilégio, né? As pessoas têm esse dom e muitos dirão naquele dia, e pode acontecer isso, eu volto a dizer que é um dom que a pessoa pode ter e um dia Deus vai pedir conta. E não significa também que essa pessoa é salva. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Então o Senhor lhe dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você pode se alegrar na igreja, pode chorar, pode falar em línguas, pode até profetizar, e eu creio nos dons de línguas, eu creio no dom de milagres, eu creio na revelação, mas isso não significa dizer que você já está salvo. Isso são sinais da misericórdia de Deus na tua vida. Para você estar salvo, você tem que ter o quarto tipo de fé dentro do teu coração e crer que Jesus é o Filho de Deus e obedecer a sua palavra, e isso é graça. Mas o quinto tipo de fé, que eu já estava falando também, né, vou só repetir, é a fé da tradição religiosa. Você nasceu num lar evangélico, nasceu num lar católico. Tem pessoas que falam: eu sou presbiteriano e sempre fui, vou morrer presbiteriano, e vai para o inferno presbiteriano. Filho de crente, filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Ah, eu sou batista, fui batizado por imersão, meus pais foram batistas, eu sou batista, vou morrer batista. Você é salvo? Senão sai para o inferno, meu amigo, sendo batista, sendo assembleano, sendo católico, sendo adventista. E eu fico pasmem, porque tem pessoas que se gloriam na religião. Nossa igreja presbiteriana é uma igreja que tem as doutrinas predestinação, graça irresistível. Nós conhecemos, né, a doutrina santa, bíblica, calvinista, e vai para o inferno com as doutrinas calvinistas todas, se você não aceitar Jesus, e se você não converteu, e se você não nasceu de novo. E quando você compreende isso, você para de ficar julgando a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, as outras denominações, e vocês também dessas denominações param de julgar o presbiteriano. É uma vaidade grande, não é? Então existe esse quinto tipo de fé que eu quero tratar com vocês aqui, que é a fé chamada a fé tradicional, a fé da religião dos meus pais. É o que o apóstolo Paulo falava. Paulo, ele declara em uma das suas cartas que ele era extremamente zeloso pela religião dos seus pais. Era fariseu, criado aos pés do grande sábio Gamaliel, um mestre, rabino na época, mestre. E ele chegando ao ponto de perseguir a igreja. Tem horas que nós presbiterianos perseguimos os outros irmãos, achamos que nós estamos com a verdade. Olha, meus irmãos, eu quero falar isso aqui. Nós presbiterianos, de vez em quando tem irmãos que não são calvinistas, são arminianos, creem num bocado de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, mas de repente já nasceram de novo. E tem pessoas pensando que creem na doutrina bíblica, você entendeu? Tem nada a ver, benção. É bom que nós conheçamos, né? Conheçamos os erros teológicos, mas tem muitos que se gloriam nisso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se alguém não estiver entendendo, eu vou explicar tudo para vocês de novo. Entendeu, meu irmão? Você pode sair dessa jactância sua, desse orgulho seu: eu sou presbiteriano, e tu vai pro quinto do inferno sendo presbiteriano, se você não nascer de novo. Apelou comigo? O quinto não te cabe, não, vai pro sexto. Você é batista, fica se gloriando.
Os presbiterianos são nossos primos. Tinha besteira, rapaz. Se apegando à tradição religiosa, se apegando a batismo, se apegando a jejum, julgando um ao outro. Meu irmão, se você já aceitou Jesus, se você já foi alcançado pela graça, é isso que importa. Quando a gente tem essa compreensão, nós passamos a parar de julgar um ao outro, a respeitar o pentecostal, a respeitar o batista, o pentecostal respeitar o presbiteriano. Um dia eu fui numa igreja e uma mulher falou assim: pastor Eugênio, eu estou desconfiado que o senhor, no fundo, o senhor não é presbiteriano não, porque o senhor é... Não, minha querida, eu sou. Isso não leva para canto nenhum não, filha. Não leva para canto nenhum porque eu sou aberto, porque você... Não. Então, esta fé, o quinto tipo de fé, chamada a fé da tradição religiosa. Converta, meu irmão. Aceite Jesus como seu Salvador. E isso é dom de Deus. Foi Deus que operou em você a salvação. Então, para de ficar se orgulhando. É tão terrível que muitas vezes o presbiteriano encontra um pentecostal, um olha para o outro indiferente. Sabe? De repente tem aquele pentecostal, o cara não conhece nada de doutrina assim, de predestinação. Essas doutrinas que nós conhecemos, da maneira como conhecemos. A Bíblia fala que para nós irmos para os céus, não fala para você conhecer predestinação. Fala, me mostra na Bíblia. A Bíblia fala se você crê em Jesus. Se você crê. Então, a Bíblia fala que você, para batizar por imersão, tem que ser por imersão para você ir para os céus? Ora, está diminuindo. Eu vejo alguns batistas, alguns pentecostais, esse pessoal que batiza por imersão, querendo diminuir, esvaziar a cruz de Cristo. Ora, meus irmãos, tem aí algumas seitas que pregam o batismo, a salvação através da água do batismo. Quando o texto lá diz, né, que a água que purifica, é preciso nascer da água, não é assim? E a pessoa acaba pregando que precisa, é o batismo. Ora, queridos irmãos, o batismo tem que batizar sim. A água é apenas aquele momento de batismo, é um ritual. É ali uma expressão, uma confirmação do que a graça de Deus já fez em nós, o que o sangue já nos purificou. O batismo é uma confirmação da aliança de Deus conosco. Aí você fica pegada à imersão, brigando por causa disso. A Bíblia não fala que você vai ser salvo pelo batismo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Que seja 2 gotinhas ou 3 gotinhas de água na cabeça, que seja você mergulhando aí dentro de um tanque. Tem alguns que caíram já, os judaizantes, que aqui em Montes Claros está cheio de judaizantes no nosso país, né? Que vão buscar água em Israel. E tudo mentira, porque como é que traz esse tanto de água? É igual um diz que, não, traz só um copinho só de água, um vidrinho de água, e mistura, porque a água de lá santifica de cá. Ah, por favor, gente, que idolatria é essa? Que superstição é essa? Mas essa fé é o quê? Tradicional, religiosa. Eu sou presbiteriano. Vou falar de novo, e tu vai para o inferno como presbiteriano se você não nasceu de novo, se você não converteu, e fica aí julgando os outros. Eu sou batista. Ai, eu sou assembleano, eu sou pentecostal. Eu orgulho, sou pentecostal. Meu irmão, não orgulhe disso não. Se você tiver de se orgulhar, é na cruz de Cristo, meu irmão. E mesmo assim, é pela graça, não somos nada. Você está entendendo? Esse é o quinto tipo de fé. Já falamos aqui da fé, então, natural. Já falamos aqui da fé, o segundo tipo de fé, que você vai receber alguma coisa. Essa fé é o dom, aquele dom de fazer milagres. Falamos também aqui da fé, então, tradição religiosa. E o que falar da fé romântica, o sexto tipo de fé romântica? Pastor Eugênio, Nós estamos vendo hoje as pessoas romantizando a fé. A igreja hoje, o pessoal, e está com tanta imaturidade. Nós estivemos numa reunião de concílio, e aí chegou lá um irmão, não, gente, eu estou disposto a ir por amor a Jesus, e aí Deus vai prover o sustento para mim.
Aí de repente um pastor levantou e disse: não, meu irmão, você não fica romantizando a fé, não. Né? Tem alguns irmãos assim: não, eu vou ser missionário lá pela fé. Não romantiza não, filho. Eu vou casar com você em nome de Jesus. Nosso Deus é o Deus da providência. Nós estamos desempregados, mas Deus é prover. Isso é romantismo. A fé é romântica. Não é assim? Vai romantizando a fé. Essa fé é um pouco meio emocionalista. Vocês estão vendo que as igrejas de hoje estão tendo essa fé emocionalista? Onde as pessoas ali começam aqueles movimentos. Não é que Deus não pode fazer o que tem acontecido em algumas igrejas, mas aquela emoção, o emocionalismo. Aí de repente o Senhor me disse: eu estou sentindo o coração. Ora, o coração do homem enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas essa fé tem estado entre nós, não é? A pessoa converte e aí fica tão emotiva, fica tão romântica com a igreja, com o evangelho. E aí acaba, se não tiver cuidado, fica sendo alvo, presa de alguns pastores, comerciantes da fé, aqueles que querem aproveitar da ingenuidade dessas pessoas que estão dentro da igreja. Que se você pedir para ela o carro, ela doa. Se você pedir a moto, ela doa. Já viu isso? Esta fé romântica. Temos de ter cuidado com ela. E esta fé romântica está dentro da igreja. Nós romantizamos demais a fé. Não, pastor Eugênio, tudo que é meu é seu. Eu fui assim. Eu recebia meu pagamento, se fosse para dar tudo para a igreja, eu dava. Quando eu casei e comecei a trabalhar como pastor, aí ia fazer uma reforma na igreja, eu falei assim: não, vocês só me pagam só, vocês só me pagam só a feira do mês, as contas de água e luz eles me pagar, o restante tudo para a igreja. Isso é romântico. Deus não quer isso. Então, temos de ter um pouquinho do romantismo. Está entendendo? Esta fé, então, o sexto tipo de fé, a fé romântica. Mas o sétimo tipo de fé, eu diria, é esta fé supersticiosa que tem havido hoje. A fé que as pessoas acabam transformando em uma superstição, igual acontece aí, nesse nosso Brasil, onde tudo que planta dá. Vocês estão vendo que as igrejas no Brasil, aqui em Monstado também tem muitas delas, que estão trazendo o judaísmo para dentro das igrejas. São as igrejas judaizantes, querem usar as músicas lá de Israel, a bandeira de Davi. E tem gente ainda crendo que Deus tem uma aliança com Israel. Não tem, gente. Não tem. Há muito tempo tem aliança com o Israel dele, que é aquele que foi alcançado pela graça. E aí começa a trazer as roupas de Israel, as danças de Israel. Por que não usa as danças da nossa cultura? E começa a trazer agora o candelabro para dentro da igreja, a arca da aliança para dentro da igreja. Aí vão lá em Israel buscar, levar para o monte lá, Horebe, o óleo para ungir, traz. Isso é a fé supersticiosa. É o sincretismo que tem entrado das igrejas hoje. Esses dias um pastor escandalizou comigo, porque ele falou: olha, pastor Eugênio, negócio é o seguinte, estamos indo para Israel e eu quero fazer aqui em tantos pagamentos para o senhor. Vamos lá, é bom demais você conhecer lá, onde Jesus... Eu falei assim: meu irmão, não tem interesse nenhum, cara. Se você conseguir aí, sabe, para eu ir para Hollywood para ver as gravações, para eu conhecer lá, ele escandalizou comigo. Irmãos, eu não tenho vontade nenhuma de ir para Israel. Não tenho vontade nenhuma de conhecer onde o túmulo de Jesus ali. Se eu for, posso até ir, mas eu não tenho vontade, não tenho paixão. Porque desde que eu converti, eu fui muito bem ensinado na Bíblia que Deus, o compromisso de Deus com Israel, agora é com Israel, salvo pela graça. Eles estão pouco se lixando com o Messias, com Jesus Cristo. Estão querendo preparar tudo para novamente voltar os sacrifícios. Deus não tem compromisso com aquele povo que não tem compromisso com ele. Ah, pastor Eugênio, mas Deus, o nome de Deus... Tem uns que ainda falam, né? Ah, pastor Eugênio, Deus está com os olhos voltados para o Brasil, porque o Brasil, em 1948, foi um dos que ajudou para que Israel voltasse a ser Estado, e Deus tem um olhar muito especial para o Brasil. Deus tem um olhar especial para a África, para a Argentina. Deus tem um olhar especial para aquele povo lá muçulmano. A gente fica querendo ser os xodó de Deus? Deus não tem xodó não, meu irmão.
nem abrir a mente quanto a isso. Então a fé é chamada a fé supersticiosa. É a fé, irmãos, desse sincretismo que existe hoje nas igrejas, do óleo ungido, da aguinha vermelha simbolizando o sangue. Esta fé supersticiosa, onde a maioria das igrejas estão exercitando e, na verdade, tem havido um comércio da fé. Esta fé onde as pessoas levam a arca da aliança, onde levam o candelabro, onde leva agora todo aquele ritual. É a fé onde as pessoas agora estão querendo comemorar a Páscoa, tal como antigamente o povo lá, judeu, comemorava. As igrejas judaizantes, tal como aconteceu aqui em Colossenses, cheio de superstição, cheio de práticas judaizantes. Nós temos nosso povo aqui, a nossa cultura, o nosso jeitão, os nossos ritmos, as nossas músicas. Eu quero perguntar para você, qual fé que você tem exercitado? É a fé natural? É melhor essa fé aqui da tradição religiosa? É a fé emocionalista? É a fé supersticiosa? Que fé é a sua? Queria também pensar, irmãos. Eu vou em algumas igrejas de vez em quando, mas eu vejo cada loucuras. É aquele aparato na frente da igreja. Aquele tanto de objetos de superstição, praticamente superstição. Nossa fé é uma fé que é liberta, livre. Tanto de imagem de escultura, como também de objetos supersticiosos, como óleo ungido, como água ungida, como pano ungido. Essa fé que algumas igrejas têm, que o cara leva um manto lá para Israel e lá consagra no Monte Horebe e agora chega aqui e se alguém passar pelo manto será curado. Entendeu? Esta fé que nós temos visto hoje, esta fé supersticiosa, essa fé de superstição, de sincretismo. Então você tem que ter cuidado, querido. Qual tipo de fé que você tem? Hein? Qual o tipo de fé que você tem? E a nossa fé, a fé no nosso Cristo. Nós temos a fé num Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos e está vivo. E Ele é para ser adorado em espírito e em verdade. A fé que nós temos não é uma fé circunscrita a um local. Certo? Tem um texto da Bíblia que fala assim, olha, o Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor agora não é um lugar. A fé que nós temos, que esta fé aqui, gerada através da graça, e esta fé bíblica, é esta fé bíblica que nos ensina que não existe mais um lugar de adoração. Eu não preciso de um olhinho de Israel, eu não preciso de ir no Monte Horebe, lá em Israel, Horebe, para receber bênção. Eu não preciso, como pastor, ir lá com os meus presbíteros e diáconos, orar lá. Eu posso orar aqui mesmo, no apartamento, na minha casa, dentro do carro, numa praia. Porque o Deus que nós adoramos, não existe um lugar. A minha fé me leva a adorar um Deus em espírito e em verdade. É a gente crer nessa fé bíblica aqui, gente. Quando Jesus diz aqui em João 4, para aquela mulher samaritana, quando ela falou assim, olha, eu vejo que tu és profeta, tu és mestre. Olha, o povo adorava aqui, o povo dos judeus adorava lá embaixo, no templo. Onde, ó Senhor, é o lugar de adoração? E Jesus disse, mulher, é chegada a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Então, a fé que nós temos, aí eu termino aqui, é uma fé bíblica. É uma fé que me faz compreender aqui, olha, que agora a casa de Deus não está mais circunscrita a um lugar. Não existe mais forma de adorar a Deus. Não existe mais lugar. Não significa que eu devo ajoelhar ou erguer as mãos ou ficar de lado. Não existe forma, não existe padrão.
O que Deus quer é um coração quebrantado e compungido, e a minha oração, a minha adoração deve ser feita em nome de Jesus, porque o meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. As pessoas estão preocupadas em fazer catedrais, em colocar aquele altar lá. Eu vi uma igreja onde o pastor mandou colocar uma luz no meio, no púlpito. Aí ele chegava, apertava o botãozinho e aquele foco de luz, meio neon, brilhava sobre ele. Isso é misticismo, isso é um ambiente mítico, que não produz nada. Entende? O meu maior desejo, e eu não consegui ainda, se Deus me der saúde, é construir um templo tão prático, onde durante a semana as crianças da escola poderão brincar de carrinho de rolemã, de patins, poderão fazer brincadeiras, e quando é à noite, um púlpito, onde haja aquelas rodinhas, a gente coloca lá e faz a igreja. Para quê? Para mostrar às pessoas que não existe. O templo de Salomão já foi ruído no chão. Na mente nossa ainda está o templo de Diana dos Efésios. Entendeu? Diana dos Efésios. É esta fé que eu quero terminar. É a fé bíblica. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você para, querido pastor, com essas superstições na sua igreja, com essas heresias, com esse negócio de determinar, essas práticas supersticiosas, que não traz vida, que não traz condução ao povo de Deus. Então, esta fé bíblica, esta fé que ela vai crescendo. Eu me lembro, estou com 32 anos, ou para 33 anos de crente, quanta heresia que eu cria, quantas coisas quando eu comecei a pregar, até que depois de estudar, de fazer seminário, de buscar em oficinas, de buscar para crescimento, aí foi renovando e tirando essas arestas, essas superstições. Esta é a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Por isso eu quero falar com você o que está aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, pastor, tu, sacerdote, apóstolo, bispo, não ensinaste o meu povo. E aí o povo está cheio de superstição. O povo não lê a Bíblia. O povo vai pelo barulho. Não é assim? Pela superstição que tem ensinado na igreja. Que Deus te abençoe. E que Deus possa te despertar para que você exercite uma fé, que é uma fé revelada aqui nas Sagradas Escrituras, que te leva à maturidade, que tira de você a criancice, que tira de você a ingenuidade e te coloca no caminho para que você possa esperar no Senhor. Amém? Um médico entrou no hospital com pressa depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor." O médico sorriu e disse: "Desculpe-me. Eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho." "Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo?" disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: "Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus." "Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil", murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas depois que o médico saiu feliz
Graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: o filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho. Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar a alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, e que presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com graça de um adulto e não a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair meio em vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar a ele exposto por muito tempo. E aprende que, não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que, não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva-se anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá para o resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm muita influência sobre nós, mas que nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que você pode ser. Descobre que leva muito tempo para se chegar aonde está indo, mas que, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário para fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas pessoas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que você teve
e o que se aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais de seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama mais do jeito que você quer, não significa que este alguém não o ame com todas as forças, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém e que algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. E que, com a mesma severidade com que julga, será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você junte seus cacos. Aprende que o tempo não é algo que se possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende realmente que pode suportar, que realmente é forte e que pode ir mais longe, depois de pensar que não pode mais, e que realmente a vida tem valor diante da vida. Não passe a vida sendo metade do que você deveria ser. Sonhos podem sim se realizar. Nunca se subestime. Lute pelo que é correto. Guardar ressentimentos dentro de nós só nos deixa doentes. O amor bate em nossas portas de maneiras e formas diferentes. Amar demais nunca é demais. Amar de menos é demais. É necessário ouvir a voz do coração. Honestidade é tudo. O caráter é essencial. Abra os olhos para as coisas que realmente importam. Descarte o restante. São poucos os que você pode depositar sua confiança. Mas esses poucos estarão sempre com você e de uma forma ou outra devem sempre ser lembrados. Não faça da rotina um estilo de vida. Busque novos horizontes. Faça novas descobertas. Às vezes é preciso mudar. E o mais importante, seja sempre você e não passe a vida sendo metade do que você deveria ser. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje.
Por que fui feliz ontem e hoje não sou? Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza.